Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma live super bacana aqui no nosso Projeto Vida. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos aguardar a nossa convidada que vai falar sobre um tema maravilhoso, que é a Priscilinha Malavolta. Então, todos que estão aqui, que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Vamos só aguardar um pouquinho ela entrar. O Labirinto do Amor é maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de conhecer posteriormente, ela vai falar um pouquinho. O trabalho da Pri é lindo, muito valioso. Ela trabalha com desenvolvimento humano já faz bastante tempo. A Pri é uma querida. Oi, boa noite, Pri. Tô falando que você é uma querida e que você vai falar um monte de coisa bacana aqui pra gente. Seja bem-vinda, meu amor. Vou te adicionar aqui, tá bom? Priscilinha chegando. Vamos lá. Olá! Olá! Que prazer enorme te receber aqui, menina linda. Ai, que delícia! Eu tava com saudade dessas lives aqui, da gente se encontrar, né? Porque faz um tempinho aí que a gente não se encontra pessoalmente, não vou nem falar que já faz quase um ano, sei lá, né? Mas é sempre muito bom a gente reencontrar pessoas, poder falar sobre as nossas escolhas. E eu sei que nós temos várias escolhas em comum, né, Ivan? Temos, gente, tava falando aqui do Labirinto do Amor. Olha, ela vai contar um pouquinho para vocês, mas, né, ele é maravilhoso. E todo o trabalho de desenvolvimento que a Pri faz é maravilhoso. Tem muitas coisas aí pra gente conversar, que uma hora nem quase vai dar muito tempo, né? Mas a gente vai fazer o possível, né, Pri? Vamos otimizar o tempo aqui para a gente poder transmitir aquilo que é mais importante. E aí, eu quero agradecer assim o convite, né? E agradecer o pessoal que está chegando aqui. Obrigada pela presença e parabenizar você e as meninas que fazem parte desse projeto, que eu acho assim que é fantástico. E nesse momento que a gente está passando aqui de muitos desafios internos e externos, é extremamente importante a gente ter com quem contar, saber que existem pequenos grupos e formações de pessoas que estão aptas a transmitir as orientações que são assim cruciais, né, para o nosso desenvolvimento. Eu sei que vocês trabalham aí com a educação, estou passando por alguns perrengues aqui com a educação em casa, mas é louvável assim o que vocês estão fazendo, realmente, que vocês consigam atingir muitas e muitas vidas, que isso faz a diferença para todos nós, não é uma pessoa, né? Isso vai reverberando e a gente acredita assim nessa energia que vai espalhando. A gente faz parte dessa corrente do bem, né, Van? Exatamente. Muito obrigada, na verdade, né? Já recebemos um presente aqui, Fê. Depois você... Sejam bem-vindas aqui, né? Prazer enorme estar com você. Muito obrigada. O projeto realmente é lindo. É um acolher mesmo a esses professores maravilhosos, né? Que são aí, que são e estão, né? Um dos maiores desafios aí, que é essa questão da educação e esse acolher ao professor para que ele também possa transmitir aos nossos filhos, aos seus alunos, toda coisa boa que ele tem dentro dele, né? E que ele possa ter essa oportunidade mesmo. É um olhar para o cuidador, né? Cuidar de quem cuida, então é muito importante. E, exatamente. Sim, obrigada a você por ter aceito o nosso convite, né? E agora conta um pouquinho assim de você, se apresente aqui pra gente, né? Fale o que você faz pra gente nesse caminhar tão bonito, né, Pri? A gente que
trabalha com a parte de desenvolvimento humano é tão bonito, tão prazeroso, né? E estamos todos curiosos aí para saber o que você tem para nos contar. Ai, que delícia! Sabe, uma coisa que, nossa, desde pequenininha, eu tenho vários amigos assim de 15, 20, 30 anos, sei lá. E aí tem uma amiga minha que toda vez que a gente se encontra, a gente vai se encontrar, né? A gente mora a 700 quilômetros de distância, mas uma vez por ano a gente consegue se encontrar. Ela fala assim, quais são as novidades? Aí eu falo, vou te contar quando a gente se encontrar. Ela, não sei por que eu ainda pergunto, que você gosta de me deixar curiosa. É que o pessoalmente é tão gostoso, né? Você contar, passar o dia com a pessoa, contar todas as novidades, é tão bom. É verdade. Mas vamos lá. Vou falar que eu gosto de trazer estes temas assim, com indagações, tá? Então eu vou pedir aí para você compartilhar, você que já passou também pelo caminho, pelas escolhas do labirinto, né? Vou pedir para você aí ir fazendo um bate-bola aqui junto comigo, tá? Mas eu gosto de trazer algumas indagações antes. O título é Nossos Caminhos, Nossas Escolhas. Mas tem o nosso na frente, então parte de mim, né? E aí eu quero que neste momento, vocês que estão aqui, vocês que vão assistir também depois, reflitam assim, brevemente. Como estão as suas escolhas? E aí, eu vou perguntar, mas quais escolhas? E neste momento eu vou colocar as sensações físicas, as emoções, os pensamentos, as reações, as respirações. Então, neste momento só que a gente indaga, só percebe cada aspecto seu neste momento. E aí, recentemente, eu concluí um curso de Mindfulness Coach. E aí, um dos princípios do Mindfulness é o não julgamento, o não apego. Aí, vamos começar a colocar lenha aqui, né? Imagina estas sensações, esses pensamentos seus. Não estou pedindo para você olhar para ninguém, não. Só olhar para o espelho aqui, né? Sem apego, sem julgamento, apenas observando o que está acontecendo agora. E aí quando a gente para e pensa, a gente começa a perceber, nossa, tá um calor danado, eu tô suando, passei maquiagem, já tô suando. A gente começa com as reações físicas primeiro, né? Nossa, mas eu tô sentada numa posição que tá meio desconfortável. E aí vem, mas puxa, hoje eu fiquei chateada com aconteceu alguma coisa. Ou já vem aqueles pensamentos mais chiclete, aqueles pensamentos mais sequenciados que volta e meia a gente se apega a esses pensamentos para nós reproduzirmos algo em nossa vida. Então, partindo do princípio que a meditação, a respiração, a atenção para nós mesmos, nos nossos momentos, nos nossos movimentos, o nosso foco, a concentração. Tudo isso a gente precisa prestar atenção e respeitar o nosso tempo, né? Então, começar aqui com o tempo, né? As escolhas, os caminhos, o tempo. Quanto tempo cada um leva para descobrir se você está no seu caminho certo? Não existe certo e errado, mas se você está no caminho que você escolheu, vamos colocar assim, né? E aí a gente começa a colocar aqui mais algumas caraminholas. E aí, a nossa vida, ela é feita de escolhas. Eu escolhi trabalhar com o desenvolvimento pessoal. Mas, assim, muitas das nossas escolhas, elas não são, assim, tão naturais, tão fluidas, né? Então, às vezes a gente passa por alguns tropeços e cai de cabeça dentro daquilo que você precisa fazer. E aí você aprecia aquilo, você vai entrando neste mundo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, fala assim, nossa, não é que isso faz sentido, né? Exato. Então
Eu fui uma daquelas que tropecei e caí, né? Eu passei por diversas situações aqui. Eu venho de uma carreira de 20 anos como secretária executiva trilingue. Eu trabalhei em diversas áreas como secretária. Eu sou, hoje, né, há 5 anos, eu comecei a fazer cursos de autoconhecimento voltado para mim e para os outros. Mas, assim, dentro da religiosidade, já há mais de 20 anos, a gente vai entendendo estes aspectos, né, da espiritualidade. E aí, hoje, quem é a Priscila? Eu sou mãe, eu sou praticante de meditação e de artes marciais. Isso me ajuda muito, gente. Vocês não têm noção do foco que a pessoa tem a partir do momento que começou a praticar artes marciais. Eu sou analista em Enneagrama, eu sou coach emocional. O que é esse monte de coisa, né? Na verdade, isso quer dizer o quê? Que eu ajudo as pessoas a entenderem os seus processos, as suas escolhas, a partir daquilo que faz mais sentido para cada um, né? E aí hoje eu fiquei muito feliz quando a Vanessa veio e falou para eu falar sobre o labirinto, que é um xodó para mim, que eu desenvolvi essa ferramenta a partir dos meus dilemas pessoais. Então, naquela carreira que eu tive lá de secretariado executivo, eu fui identificando como eu trabalhava em parceria com os gestores, eu fui observando quais eram os principais bloqueios das pessoas. E aí eu estava bem ali no limite entre as pessoas de gestão e as pessoas operacionais, né? Então, assim, eu observava como essas pessoas lidavam com os desafios e como cada um escolhia. Isso foi muito interessante, assim, tem vários causos, né? Como eu sou do interior de São Paulo, a gente tem vários causos, assim. E aí, a partir do entendimento dessas diversas áreas, estão tocando a campainha aí, tem gente chegando. Tem gente para atender, fica super tempo. Aqui tá todo mundo junto e misturado, né? Porque tá todo mundo tranquilo. É isso aí. Então, a partir aí dos atendimentos que eu fui desenvolvendo e dessas diversas áreas que eu já atuei, eu fui identificando quais eram as principais queixas das pessoas e como que elas eram impactadas pelo não atingir os resultados que elas buscavam, né? E aí eu fui percebendo, poxa, quais são os bloqueios dessas pessoas, né? Isso, na verdade, ele está, na minha visão, dentro desses 20 anos, eu identifiquei que a maior parte desses bloqueios está relacionado à sociabilização, né? Ao relacionar-se um com o outro. Aí eu falei assim, nossa, muito interessante. E aí, pelos estudos aprofundados aí que a gente vai fazendo ao longo da nossa jornada pessoal, eu desenvolvi o labirinto, mas pensando, por exemplo, nas nossas ações e reações. Então, se a gente trouxer aqui a questão do Enneagrama, por exemplo, né, que existem lá os 3 centros de força, o emocional, o mental e o prático. E cada eneatipo, ele reage de uma forma muito específica, né? Tem aqueles que ficam mais recuados, tem aqueles que vão para frente, tem aqueles que paralisam. E aí, dentro dessas ferramentas que a gente vai entendendo, eu desenvolvi o labirinto, que ele é uma sessão de desbloqueio mental e dos seus processos cognitivos, para a pessoa entender os seus porquês, né? O porquê que ela travou, o porquê que ela paralisou naquele dado momento na sua vida. E quando a pessoa vem, a maior parte dos atendimentos que eu fiz do labirinto até hoje são mulheres, né? Então, assim, eu falo com uma linguagem voltada mais para esse público feminino, para que elas entendam estes processos internos e os seus porquês. E aí, quando a gente identifica aquilo que está bloqueando, e aí eu faço um link com o que está acontecendo na vida atual da pessoa, ela fala assim, nossa, como assim? Eu não tinha percebido isso.
E aí a gente vem aqui com algumas frases, meio frases clichê, frase pronta, mas uma delas é: o óbvio precisa ser dito e o que está visível precisa ser bem mostrado, bem apresentado, porque talvez para mim é visível isso. É claro, né? É claro para mim, eu tô olhando você, eu tô acompanhando. E a gente não sabe disso. E aí quem tá ali, mas se a gente trouxer isso pro nosso dilema pessoal aqui no nosso dia a dia, quando eu tô passando por uma situação e eu comento com uma pessoa de fora, essa pessoa enxerga por um outro ângulo. E aí o Enneagrama, ele traz uma visão muito interessante, que é a nossa personalidade com a nossa essência. Mas o mais legal de tudo isso não é a visão da personalidade e a visão da essência. É a visão do observador. Então, dentro do labirinto, eu coloco essa visão do observador. Você está passando pelo labirinto e também está observando o que está acontecendo lá no labirinto. Então, as pessoas falam assim: como isso é possível, né? Então, eu fui juntando um monte de conhecimento que eu tenho de espiritualidade, de PNL, de hipnose, de coaching, de tantas ferramentas lindas que a gente vai agregando, e elaborei essa sessão que eu falo que ela é direto ao ponto. Então, você fala assim: opa, pera lá, que agora eu preciso saber o que está acontecendo. E quando você sabe o que está acontecendo, o que você precisa fazer? Descobrir o que você pode fazer com essa informação, né? E aí eu lembro de um caso muito específico, né, Vanessa? Eu acompanho as pessoas. Nossa, de quem? Calma. Que eu acompanho as pessoas, né? Pelo menos aí uma semana, 10 dias depois da sessão. E aí as pessoas muitas vezes vêm e falam assim: meu, como é que eu não tinha visto isso antes? Puxa, é uma coisa tão simples, é uma coisa tão pequena que a gente não se dá conta. E aí, se a gente trouxer, qual é o seu propósito de vida, qual é a sua missão de vida, isso está alinhado às coisas mais simples que você sabe fazer, que você consegue fazer. Então, se a gente tirar esse olhar crítico da personalidade e esse olhar adocicado da essência e olhar como essa terceira opção, né? Essa visão externa. Esse observador. O observador, você consegue ver as brigas que a gente tem com a gente mesma, né? Sabe aquelas conversas mentais que a gente tem e a gente fala: não, mas eu não acredito que eu fiz isso. Aí você mesmo responde: não, mas você é uma trouxa, você fez isso de novo. Você fez sabia mesmo. Que você ia fazer? Verdade, você fez de verdade. Você fez de verdade, né? E aí o porquê do labirinto? O que é o labirinto? Vamos ver se você sabe aí. Vamos ver se você sabe o que é o labirinto. O labirinto aí, ele tem alguns conceitos históricos, né? Eu vou pegar uma cola aqui, dá licença, tá, gente? Eu o labirinto. Tenho uma cola aqui, né? Então manda ver aí. Você sabe que falando do labirinto, eu já me imaginei lá no meu, né? Eu falei: nossa, ai, que lindo! Eu também tenho uma cola, tá? Que é: o labirinto é um espelho, uma imagem sobre o complexo caminho da vida dos seres humanos. Mas eu tenho um adendo aí: ele é complexo porque a gente faz com que o negócio seja complexo. Quando uma determinada pessoa te conduz pro labirinto, você se acha, gente. Vocês não estão entendendo. O negócio fica tão simples que parece que é tão fluido, né, Pri? Porque é realmente o que a Pri falou. Às vezes a resposta, né, no Axis que a gente trabalha, que a gente já conversou, né? A gente não busca a resposta, a gente busca os caminhos que o universo mostra aí pra gente. Eles estão ali, né? Elas estão ali, na verdade. E muitas vezes a gente não enxerga porque, assim, todos os dias a gente tem uma oportunidade na vida de enxergar os caminhos, mas a gente às vezes está tão cega, né? Está tão abarrotado de coisa, aquela mente full, né?
O Mindfulness, não Mindfulness, né, Pri? Não. Que a gente não enxerga. Então, assim, quando você se abre mesmo para o novo e quando você começa a ter essa percepção, o labirinto, ele se abre, né? O caminho fica menos penoso. Mas essa aqui é a minha cola, então eu vou deixar para ele falar, porque eu tô amando essa aula de novo. Que delícia! Na verdade, o labirinto, ele é um dos símbolos mais antigos da humanidade, né? O que é um labirinto? Ele é um emaranhado de corredores e divisões. Alguns têm caminhos belos e outros, alguns becos sem saída, né? Isso é todos os conceitos de labirinto. E eu adquiri um livro que fala só sobre labirinto, tem mais de 40 labirintos pelo mundo. Eu falei, gente, isso é fantástico. Cada vez que a gente entra em um labirinto, a gente está entrando no desconhecido. E o fato da gente entrar no desconhecido, a gente já carrega uma mochilinha com alguns acessórios. O que carrega, o que ocupa o maior espaço da mochila é o medo. Você não sabe o que você vai encontrar lá, né? E aí você carrega lá o medo na mochila. E aí, o que vem depois? E aí a gente está tentando controlar. Então, quando eu faço o convite para a pessoa entrar no labirinto, a gente dá aquela mapeada geral, né? Para a pessoa quebrar um pouco essa necessidade do controle. E o controle, na verdade, a gente quer tê-lo em muitas situações. Mas a partir do momento que a gente abre mão do controle, abre mão da zona de conforto, a gente realmente se entrega e vivencia e experiencia aquilo que está acontecendo, a gente consegue ficar mais atento, né? A gente consegue estar presente. Exato. E o que mais importa na nossa vida? Fala aí, agora eu quero que você me fale. O que mais é possível que eu ainda não considerei? O que mais importa, né? Sabe que eu tava pensando justamente isso, né? Das escolhas mesmo. Eu escolho, o que eu escolho? O que importa pra mim é a minha escolha, né? Porque eu tenho os caminhos, né? Na hora que eu acordo, eu escolho. Eu acordo de mau humor, mas eu continuo de mau humor o dia todo, ou eu posso escolher ficar, né? Olhar a vida, olhar pela janela, né? Agradecer porque eu acordei, né? Então, a nossa vida diariamente, ela é uma escolha, né? E o caminho que você segue é o que você escolheu mesmo, né? Do bom humor ou do mau humor. Então, para mim é isso, assim. É dessa forma que eu enxergo, né? Exatamente. E olha que legal, você falou assim, quando a gente acorda, a gente escolhe já como é que vai ser o nosso dia, como vai ser a nossa primeira hora, né? E a gente, quando acorda já com essa intenção do dia e declara, eu quero que o meu dia seja X, né? Porque inconscientemente a gente declara. Conscientemente, quando a gente declara consciente, o negócio flui e fala, nossa, tudo aquilo que eu pedi aconteceu. Né? Agora, quando a gente declara inconscientemente, as coisas podem ir por dois caminhos. Um caminho é instintivo, você só vai reagindo às coisas que vão acontecendo, porque você não tem essa preparação, ou você vai a partir das suas crenças. Aí daí o negócio começa a ficar louco, né? Porque se a gente for inconsciente em nossas ações, muitas coisas podem acontecer, né? Boas ou não tão boas assim. E algo que não é tão bom nos traz muitos aprendizados. Se você se permitir olhar por esse ângulo também, né? Tem gente que fica mascarando as ideias aí, né? E aí vai procurando muitas informações. E aí a gente vai passando por estes caminhos, por tentativa e erro, né? Imagina um labirinto, né? Quando criança, existe no parquinho que eu frequento com meu filho, existe um mini labirinto, né? Ok, eu brinco com ele, mas eu enxergo por cima, né? Eu lembro do labirinto do Play Center, para você ter uma ideia.
Porque tinha um labirinto cheio de espelhos, e eu lembro que para mim o meu maior desafio era passar por aquilo, porque eu ia passar, né? Eu tinha determinado, eu tinha escolhido naquele momento, sem conhecer nada, sem saber como que funcionava, ultrapassar aquela barreira. Eu podia dar de cara comigo todas as vezes, né? Várias vezes no caminhar, mas que eu ia sair dali, eu ia sair do outro lado, isso eu tinha certeza. Então, né? quando fala de labirinto, eu lembro justamente do labirinto do Play Center e com a minha determinação de que eu passaria por lá. E essa definição que você passou aqui, que você me falou, que é o espelho, e aí uma imagem sobre o complexo caminho da vida, é exatamente isso, né? Porque vários labirintos têm um espelho. Do Play Center, pelo menos, tinha um espelho. Mas eu trouxe a do Play Center porque foi o labirinto verdade, físico, né? Que eu passei, porque tive outro labirinto que eu passei também, maravilhoso. E assim, e é o que eu lembro de caminhos sinuosos, né? Fechados, que muitas vezes a gente não conseguia encontrar saída, mas que a gente, na nossa determinação lá de criança, de adolescente, a gente ia e achava o caminho. Então, quando você trouxe esse conceito para a gente, né, para o nosso grupo, para o nosso pessoal, falei, cara, deve ser sensacional. Eu posso já desmistificar uma coisa? Por conta desse nome, Labirinto do Amor, muitas pessoas vêm até mim achando que tem a ver com algo relacionado a relacionamento a dois, né? Sim. Com algo relacionado à romantização, ao afeto. Ele está relacionado sim ao afeto, ele está relacionado sim a uma pessoa, mas ele está relacionado à pessoa mais importante da sua vida. E se o ser humano que está aqui ouvindo isso agora responder que a pessoa mais importante da sua vida não é você nesse momento, você volta a assistir de novo para que você entenda. Rebobina a fita. Rebobina, faz uns 5 processos de coaching, aí a Vanessa pode te ajudar em muitas coisas. Entra aí em um banho gelado às 6 horas da manhã para você entender como é que é se olhar em primeiro lugar. E o que eu proporciono lá no labirinto é a pessoa entender os seus aspectos. Quando, por exemplo, você é mãe, você é casada, você é filha, a gente tem diversos relacionamentos no nosso dia a dia. E a gente se perde nesses relacionamentos, né? A gente acaba se fundindo, ou migrando, né? Fazendo aí um emaranhado em outras linguagens, né? E a gente acaba se perdendo, a gente se dilui no outro. Eu sou mãe, não sou casada, mas eu sou mãe e eu percebo várias vezes que eu priorizo muito mais ele do que a mim. E aí a gente acaba deixando de lado a nossa vez, né? Não estou falando que não é para você fazer pelo filho, pelo marido, muito pelo contrário. Mas você só vai fazer pelo outro depois que você fizer por você. E a gente conhece algumas características de personalidade aí que tem, assim, uma pegada de querer ajudar mais os outros, de querer fazer... Não estou falando nada para ninguém específico aí não, viu, Vanessa? Mas você sabe, Pri, que quando eu comecei esse processo do autoconhecimento, né, todo esse caminhar, porque é um processo, a gente tem que passar por ele para depois para as pessoas passarem, né? Sim. Quando eu comecei a realmente interiorizar isso, e faz pouco tempo, porque justamente, né, essa personalidade e tal, né, a gente, você sabe que eu falei, não, é verdade. Eu, até numa situação desafiadora que eu tive, eu falei, gente, eu amo você, eu amo vocês, eu amo vocês todos, viu, gente? Eu amo todo mundo, mas eu amo primeiro a mim. E ninguém pode tirar isso de mim, porque se eu não estiver autossuficiente comigo, amando a minha pessoa, olhando para o espelho e falando assim, olha, você é a pessoa mais importante da sua vida e tudo que você faz depende de você e são as suas escolhas, enfim, você não dá conta de socorrer mais ninguém, de falar mais nada para ninguém. Então, assim,
é uma autoafirmação, é um autocuidado, é um autoamor, né? Um autoolhar mesmo. Questão da autoestima. É todos os autos, né? São todos os autos. É tudo só para mim. E quando eu falo, às vezes, para os meus clientes, né, para as mães, tal, que assim, o seu filho é importante, porque o meu é muito importante para mim, mas é importante você olhar para você, né? Falo sobre a máscara de oxigênio. Olha, tem que se cair, você tem que usar primeiro para você conseguir se salvar para salvar o outro. Tem pessoas que, ok, aceitam super bem, tem pessoas que não aceitam, que falam que eu sou meio maluca, talvez às vezes até meio egocêntrica, mas não é, gente. É porque assim, a gente não dá conta de cuidar de ninguém se a gente não cuidar da gente. E isso, eu acredito, Pri, que essa, né, a gente não vai entrar nesse contexto, mas tudo isso que vem acontecendo, toda essa pandemia, todo esse isolamento, quem tiver a oportunidade de olhar para isso de uma forma muito positiva, né? Apesar de todas as outras coisas que tem, né, muitos pontos aí, mas olhar para isso de forma positiva e de ter esse encontro com você mesmo é maravilhoso, assim, é transformador e você vai, daqui a pouco vai tudo voltar, não ao normal, né, mas vai voltar de alguma forma, as vidas começarão a caminhar novamente da forma que tem que ser. Vai ser muito mais tranquilo, assim, muito melhor, menos desafiador, né? Porque, assim, é você mesmo se olhar, né? Claro, não são todos os dias que você tá afim de falar, tô legal, né? Não precisa e tá tudo bem, né? Mas quando você consegue ter essa percepção e você, num momento desafiador, você conseguir falar assim, bom, eu amo você, mas eu amo primeiro a mim. Eu acho que é transformador e para mim é muito significativo, porque eu sei do caminho, né? Do meu caminho, eu sei de todas as escolhas que eu fiz e de tudo que eu quero para mim ali, né? Então, assim, é muito bonito, gente. É um processo realmente transformador. Exatamente. E aí, por exemplo, todos nós, eu até fiz uma chamadinha, né, falando que a gente é movido por nossos instintos ou por nossas crenças. Veja bem, todos nós utilizamos de alguma forma os instintos, a gente age e reage às situações por amor ou pela dor, né? E a partir das nossas crenças, aquilo que a gente recebeu. Muitas vezes a gente fica bloqueado, vamos falar numa perspectiva de labirinto, bloqueado em um determinado ponto, sem querer sair daquele ponto. Uma palavrinha desse tamanho aqui, que é o apego. E aí a gente fica apegado, mas alguma coisa fizeram comigo. E aí já vem, né, aquelas outras palavras, tem umas palavrinhas maiores também, né? Que é autorresponsabilidade, ó, nem cabe na tela, né? Então é uma palavrinha desse tamanho que complica todo esse palavrão, né? Olha que palavrão, autorresponsabilidade. Dói na boca do estômago você pensar que aquilo aconteceu porque de alguma forma você criou aquela situação. E aí a gente fica naqueles pensamentos chiclete, né? Por que está acontecendo comigo? Quem fez isso? E aí você também tem algumas possibilidades. Você pode ficar lá nesse mimimi, né? Puxa vida, mas eu não vou sair daqui, eu vou lá tirar satisfação. E aí você fica irritado, você fica desgastado, sua energia baixa, você fica sem dormir. Hoje eu conversei com uma pessoa que falou que agora no período da quarentena engordou 10 quilos, já está sem dormir praticamente uma semana, porque ela não está dando conta da demanda que não está acontecendo, na verdade, está tudo muito louco. E aí a gente se pega. O que é mais importante para mim nesse momento? Eu ficar lá mastigando, apegado àquela situação, ou me puxaram o tapete, ou fizeram isso de propósito, ou eu virar as costas e tentar achar um outro caminho. Então, se a gente mudar uma perspectiva, que aí é o que eu proponho lá no labirinto, que é que você encontre novos caminhos, né? Você visualize por uma outra perspectiva.
Você imagina se você ficar lá apegado àquela situação, e aí quem é que mexeu nisso que estava tão bom? E talvez esse tão bom nem era tão bom assim. Não era real, né? Não era real. E se a gente começar a indagar, por que eu não me mexi primeiro? Por que eu não tomei uma atitude antes que isso acontecesse? Se a gente trouxer pelo âmbito agora da pandemia, que muitas pessoas estavam deixando de fazer, eu vou contar o meu caso pessoal. Eu estava com um material pronto já há 6 meses e algo não deixava com que eu finalizasse, né? O negócio estava pronto, mas eu ficava esperando a outra pessoa bater o carinho e falar, ok, tá certo, vamos lá. E aí você fica esperando, e aí você fica numa necessidade, você fica, né, na expectativa, aí você fica julgando por que o outro não faz, por que o outro não me devolve, blá, 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 daqueles todos os porquês. E aí quando eu falei assim, ok, vamos fazer do jeito que dá, eu vou terminar isso daqui e pôr para rodar. Que foi um material sobre os heróis, que já estava pronto há muito tempo. E aí eu falei assim, por que mais uma vez eu estou esperando que o outro faça alguma coisa por mim? Né? Autorresponsabilidade versus apego, né? Então fica uma situação bem delicada na nossa mente, né? Porque a gente está apegado àquilo que a gente tem. Mas nem sempre aquilo que a gente tem é confortável também. Às vezes a gente já está dormindo numa cama que está machucando. Às vezes a gente já está usando o sapato que os calos se formaram. Mas você não muda, porque você quer manter o controle, que na verdade é o apego àquela situação. Né? Agora vem outra indagação. Imagina o que você poderia fazer se você não tivesse medo de enfrentar o novo. Que foi o que eu fiz, né? Sabe aquela situação, coloca a fraldinha e vai, porque é desse jeito que tem que ser? Se a gente fizesse isso mais vezes e não esperasse que os outros, porque dessa vez é o outro, e eu era uma daquelas que me colocava muito na posição de vítima, porque a família é isso, porque é o não sei o que daquilo, ia sempre terceirizando. E eu estava plena ali no meio de tudo aquilo, atirando flecha para tudo que é lado. Onde se viu, fulano não fez isso, por isso que eu tô desse jeito. Ai, mas pelo amor de Deus, aquilo aconteceu porque o fulano não fez aquilo para mim. E aí eu falei assim, nossa senhora, eu não tô falando dos outros, viu, gente? Eu tô falando de mim. E isso acontece muito, muito, muito mais naturalmente do que a gente, infelizmente, imagina. É uma realidade mesmo, né? A mudança, provavelmente, eu tô lendo aqui uma frase que eu achei ela muito legal. A mudança provavelmente não nos pega de surpresa se observarmos o tempo todo o que está acontecendo e nos antecipamos a isso. Então, se você já está lá com o calo feito, por que você vai pôr o mesmo sapato? Porque aquele sapato é o sapato que eu gosto de usar. Porque aquele sapato é o sapato que combina com o que eu tô hoje. Então, eu vou propor para vocês desapegarem. Nossa, imagina o que você faria se não tivesse medo de enfrentar o mundo. Imagina se você... Nossa, eu nem imagino. Não, calma, imagina assim. Imagina se você estivesse desprovida neste exato momento. Desprovida. Gente, ninguém tem um nome, ninguém tem uma data, ninguém tem um cargo. A gente pode expandir isso, mas vamos ficar só com esses 3. O que você poderia fazer de diferente? No aqui e agora, tá? Lembra que eu falei? Presta atenção ali nas suas questões pessoais, né? Aquela primeira indagação, que era aquela primeira reflexão que eu propus. Arrasou, né, Fernanda? Imagina quão apego nós temos a uma profissão, a um cargo, a um nome, a um sobrenome, a uma idade, a um cabelo. A gente tem apego a muita coisa, gente. Muitas coisas. Isso é o que faz com que a gente
se diminua ou bate no peito e fala, eu sou o cara, para não falar uma palavra pejorativa. E aí a gente acaba não vivenciando, não apreciando os bons momentos, os momentos de alegria, os momentos que a gente possa realmente curtir aquilo que está acontecendo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nesse saborear o novo caminho, essa nova oportunidade. Imagina hoje que a gente não tem nome, a gente não tem idade, a gente não tem sexo, a gente não tem estado civil. A partir de agora, por mais 5 minutos só, tá, gente? Senão vocês vão me chamar de louca. E eu, dentro da sessão, falo que antes de começar a sessão, eu já proponho que eu sou uma doidinha mesmo e eu quero que você entre junto comigo nessa doideira, que você vai se experienciar. Então, eu convido as pessoas a serem cientistas. Então, por 5 minutos só, eu vou convidar vocês a não terem nome, não terem estado civil, não terem título, não terem cargo, e estarmos aqui apenas escutando. Estarmos aqui apenas refletindo o que poderia acontecer na nossa vida se a gente não tivesse medo. Mudanças poderiam levar a alguma coisa melhor. Então a gente às vezes é pego aí, todo mundo foi pego, né? Uma surpresa muito grande essa questão da quarentena. Mas se a gente já tivesse formulado, estruturado os nossos cursos online, né, Vanessa? Os nossos projetos, se a gente realmente tivesse projetado algo, não estaria tão desafiadora quanto está agora. Mas se agora está acontecendo dessa forma, será que eu estou aproveitando essa situação e realmente pondo em prática aquilo que eu já gostaria de ter feito em algum momento? Todo mundo falou isso muito no começo da quarentena. No começo da quarentena eu fazia até atividade física, gente, né? Todos os dias. Agora a gente já deu aquela relaxada, já voltei a fazer de novo, tá tudo bem, né? 2 vezes por semana já tá bom, né? Mas quando a gente se pega na situação de que aconteceu alguma coisa que está fora do seu controle e você precisa mudar, quanto mais rápido a gente quebra o padrão daquilo que já aconteceu e você não tem mais como mudar o passado, você tem que se apegar ao que vem daqui a pouco. Como? Fazendo alguma coisa neste exato momento. Isso. Então, existe uma diferença grande entre... Aí eu vou te fazer a pergunta, na verdade. Não vou falar, que também, né, dar as coisas de graça, assim. Poxa vida. Eu quero que você me fala. Eu quero que você me fala e que as meninas que estão aqui acompanhando também podem escrever aqui. Qual é a diferença entre atividade e produtividade? Fala aí. Vamos lá. Atividade. Produtividade. Fala aí, galera, todos que estão aqui participando. Tipo fantasia, né? Atividade. Vou até anotar. Atividade. Produtividade. Alguém tem alguma dica aí que é dessas pessoas que estão aqui conosco? Por favor, se manifestem, fiquem super à vontade, sejam todos bem-vindos. Qual que é a diferença? Não, o que é atividade? Qual é a diferença entre atividade e produtividade? É muito interessante esse ponto de vista. Muito! Eu vou dar um spoiler, vai, tá bom. Você tem algum palpite aí, Ivan? Olha, atividade... Eu tô curiosa. Os dois como execuções, né? Tanto a atividade como a produtividade são execuções. A atividade é aquilo que você faz dentro da sua produtividade. Gente, eu não sei o que é, tá? Eu estou chutando. Também não igual vocês. É justo, né? Mas existem pessoas nessa vida. Tcharam!
que faz isso com a gente. Mas eu acredito que seja isso, né? Então tá, vou esclarecer. A sua linha de raciocínio está super certa. Mas existe uma pequena alteração aí no que você fez, no que você falou. Você falou então que a atividade é aquilo que você faz dentro da produtividade, né? Que são execuções, né? Eu executo uma atividade. Exato. Mas a atividade está dentro da produtividade. Não. Então, é muito interessante esse ponto de vista. Mas o que eu venho trazer aqui para vocês neste momento esse interessante ponto de vista é que a atividade é você fazer alguma coisa. E produtividade é você fazer aquilo que precisa ser feito. Muito bem. Então, existe essa diferença. Na verdade, a gente muitas vezes está fazendo, eu estou atarefado, né? Eu tenho tanta coisa para fazer. Importa esse tanto de coisa para fazer naquilo que realmente você quer da vida? A pia cheia de louça vai impactar no seu resultado financeiro no final do mês, né? Vai impactar aí talvez uma desordem familiar, né? Ou fazer com que as pessoas também se movimentem de uma forma ou de outra, né? Mas quando a gente para e analisa, será que essas mudanças que estão acontecendo ao nosso redor estão nos tornando pessoas mais ativas ou mais produtivas? Eu acabei me tornando mais produtiva agora na quarentena. Digamos, a gente já está nos 120 dias, né, gente? Uhul, 4 meses, estamos aqui. Né? Eu demorei uns 2 meses e meio para entender esse paranoia todo que estava acontecendo, né? Mas eu entendi, e aí? Eu vou ficar fazendo qualquer coisa agora? Não, aí você vai afunilando aquilo que precisa, né? Então, quando a gente... Pode falar. Nossa, e é super interessante porque, assim, né, a Fê é a idealizadora do Projeto Vida, né, eu e a Zê, nós participamos aqui com ela desse projeto maravilhoso, então, assim, a gente vem fazendo isso, né, sem saber qual que era a diferença, a gente vem nas atividades e vem na produtividade, né, cada um também depois nas suas atividades mesmo pessoais, né, então, assim... É interessante perceber essa diferença, porque assim, muitas vezes a gente se engana, né, Pri? Com certeza. Porque eu tenho muita coisa para fazer. E às vezes eu falo aqui em casa, gente, eu tô muita coisa para fazer. Mas o muita coisa para fazer... Parece que né, quando ele fica assim. Não. Coloca na balança o que realmente importa, né? A pergunta que eu comecei foi, a primeira bucha que eu coloquei na sua mão foi o que importa, né? O que é mais importante é a gente fazer o que os outros vão nos reconhecer, a gente fazer algo por nós, é a gente entender esses nossos caminhos. E tudo está conectado às escolhas, tá, gente? Porque a gente escolhe estar atarefado, né, Vanessa? Ou ser produtivo. Exato. Né? E muitas vezes a gente precisa deixar de ganhar uma coisa, a gente precisa perder uma coisa, né? Menos é mais. E quando a gente perde uma coisa que talvez naquela visão, daquele espaço-tempo é importante, você está deixando de ganhar essa coisa, você está perdendo isso, para ganhar 2, 3, 4, 5 outras coisas que são muito mais importantes e impactantes na sua vida, no aqui e agora. Então, às vezes, vai mais uma reflexão aí. O que você está precisando perder agora para poder abrir espaço para que essas outras coisas boas, produtivas, fluam na sua vida? Então, às vezes não, o medo, ele sobe, né? Ele deixa aqui a nossa mente meio bugada, né? E é uma situação muito ruim quando a gente permite que as nossas ações e reações ocorram a partir do medo. Então, quando a gente entende que quem domina
somos nós com as nossas escolhas de querer estar atenta ao que está acontecendo e não querer controlar o que vai acontecer. Eu presto atenção, eu observo só, né? A gente permite que a felicidade venha com mais leveza. E aí a gente acaba percebendo que a gente estava indo numa direção bem contrária daquilo que a gente projetou em algum momento, se é que houve uma projeção. E se você não tem projetado, se você não tem imaginado as coisas, colocado várias proporções assim, né, um funil de baixo para grande, assim, de pequeno para alto, alguma coisa assim, começa a fazer, para você entender o que são essas múltiplas possibilidades, né, Van, aí do Axis. Então a gente começa de pequenininho, né, abrir mão do ruim e deixar o bom entrar, com certeza, Fer. E aí a gente acaba permitindo, né, que a felicidade entre na nossa vida quando a gente deixa de acreditar no medo. É delicado esse ponto de vista, né? Mas quando a gente entende que não é o medo que domina a gente, e sim o controle que a gente tem apego, né? Eu vou mudar um pouquinho as palavras para a gente poder entender através de outros aspectos. Quando a gente percebe isso daí, a gente fala assim, nossa, eu estava com medo disso, mas o que é o medo? O que é isso na minha vida? O que isso impactou nos meus resultados? Maravilhoso, né? Então, vou fazer um resumo aqui de um livrinho que eu gosto muito, que fala sobre mudanças. A mudança ocorre independente se você está pronto ou não. O que você precisa fazer? Continuar a se mexer, né? Se você percebe que o sapato está machucando, vai no podólogo e não usa mais o sapato. Você tem que fazer as duas coisas. Não é só uma coisa, você tem que fazer as duas coisas, né? Tá? Algo está te incomodando, você não é só desviar daquilo, é entender aquilo que te incomoda. Antecipe a mudança. Prepare-se, caso ocorra, se você perceber. Monitore a mudança. Então, quando a gente entende quais são os caminhos, as escolhas que a gente tem feito, e avalia com uma certa frequência estes caminhos, a gente consegue entender e priorizar o que mais faz sentido para a gente, né? Priorizar a produtividade. Quando a gente se adapta rapidamente àquilo que já aconteceu e a gente não tem mais controle, essa mudança, mais rápido nós esquecemos do velho padrão e mais rápido a gente consegue se conectar e aproveitar este novo momento. A mudança acontece, então você precisa fazer o quê? Sair desse lugar. Assim como os problemas surgem. Se a gente se colocar no lugar do problema, se a gente fizer uma constelação de problema, como você se posiciona diante ao problema, é muito interessante essa visão, essa perspectiva. Então, você tem que se colocar na posição de mudança da mesma forma que o problema surge na sua vida. Então, você vai se antecipar a esse problema, você vai se antecipar a essa mudança e estar pronto. Vai aí se protegendo, cada um usa um artifício mental, um artifício emocional, então você consegue entender estes seus aspectos. E o que é muito importante na nossa vida é a gente apreciar o que está acontecendo agora. Se já aconteceu uma transformação muito grande na sua vida, o que ela trouxe de experiência para você? Por que isso aconteceu? Você já parou para entender por que isso aconteceu? Cara, eu tenho vários insights, assim, quando eu revejo esse 1 ano e meio que eu mudei tantas coisas na minha vida, nesse último ano e meio, eu falo, uau, eu ainda não tinha percebido que eu também cresci, eu já sou quase uma bebezinha, né, porque eu tô engatinhando pra caramba ainda. Como pode melhorar? Como pode melhorar? É mais seguro a gente ter consciência das nossas verdadeiras escolhas
do que a gente se isolar na zona de conforto. Então, eu vou sugerir que vocês saiam do lugar, assim como as coisas acontecem abruptamente na sua vida. Eu vou pedir para vocês se mexerem, sem título, sem cargo, sem nome, sem sobrenome. No interior a gente é muito por indicação, você entra nas grandes empresas por indicação. Hoje você não tem mais nome, hoje você não tem mais cargo, hoje você tem o seu conhecimento, as suas habilidades. E se você já sabe como utilizá-las, só segue o seu caminho que você com certeza vai entrar em fluidez aí no seu campo, né? Você vai seguir o seu labirinto de uma forma muito tranquila. A zona de conforto, na verdade, é um desconforto, com certeza, né? Então, eu estou aqui à disposição, quem quiser vivenciar essa experiência. É maravilhosa. Vocês sentiram só um pouquinho disso, porque foi uma aula. E assim, a energia é maravilhosa mesmo, né, Pri? Eu falo que a gente entrega aquilo que realmente a gente tem, né? Eu tô aqui, ficaria aqui, ó, pra sempre te ouvindo, maravilhoso, porque foi ótimo. E quem tiver a oportunidade de conhecer o labirinto, assim como o trabalho da Pri, por favor, a Pri vai deixar todos os contatos dela, né? Que a gente, daqui a pouco, o Instagram, ele fecha o negócio aqui na nossa cara, ele é sem educação, que aí podia deixar a gente 3 horas aqui falando, mas não tem problema. Mas, assim, é um trabalho lindo, né? Tudo que a Pri faz, e é verdade, né? São reflexões que você trouxe, Pri, algumas eu anotei, depois eu vou assistir de novo para eu anotar de novo, que, assim, é para a vida mesmo, né? E quando você fala em mudança, quando você fala de sair realmente, né, aquilo que a Fê falou, sair da zona de conforto, porque quando você sai da zona de conforto, é realmente você sair de um lugar que estava ali te incomodando e você talvez nem tinha percebido, né? E aí quando você se dá conta, você se despe, né, do nome, do sobrenome, do cargo, de tudo, e assim, é outra visão, é outra vida, é outra perspectiva, né? Um outro olhar, são novos caminhos e novas escolhas, com certeza. Com certeza, agradeço demais aqui a parceria de vocês, meninas, vocês estão de parabéns por esse movimento lindo. Espero que tragam muitos bons resultados e acolhimento para tantas pessoas que estão precisando neste momento. Eu estou aqui disponível para vocês que quiserem passar pela experiência do labirinto, entender um pouquinho os seus processos internos, esses seus bloqueios que a gente tanto fala. Vou sugerir aqui só mais um dedinho, a gente tem 2 minutos. Eu vou dar uma cuspida na cara de vocês com a técnica HADE. Eu cuspi na cara de vocês, que eu sou mal educada. O que você precisa fazer hoje, aprender. O que você precisa aprender hoje? Aplicar, você vai aprender hoje e aplicar amanhã. Então, hoje, amanhã. E replicar depois. E depois, eternamente. Hoje, amanhã, depois e eternamente. Todos os dias, quando a gente se coloca nessa situação de aprendiz e se coloca também nessa posição, nessa situação de que eu vou testar, eu vou treinar, eu vou experienciar esta nova oportunidade de aprender algo, você com certeza estará se proporcionando coisas muito melhores, muito mais fluidas na sua vida. Aprende algo novo hoje, coloca em prática amanhã e depois, e eternamente você vai e entra nesse novo ciclo. Aprendeu alguma coisa, vai e entra num novo ciclo. Assim, a gente vai estar sempre apto ao quê? Às mudanças. A gente vai estar
colocando aqui em fluxo o nosso poder de escolhas. Então, Van, obrigada. Obrigada, por gente. Vocês. Obrigada. Obrigada por todos estarem. Obrigada, gente. Deixa salvo isso aí em algum lugar, por favor. Muito obrigada a todo mundo, Pri. Muito Tirar uma obrigada. fotinha aqui. Rapidinho, 20 segundos. Tcharam! Beijo, beijo. Obrigada, gente. E nos acompanhe a Pri no nosso trabalho. Tá incrível. Da Pri também é sensacional. Gente, um beijo.